confrades e confreiras, amigos, amigas, meu presidente Arquimedes Marques, talvez sejamos parentes, eu também sou descendente do padre José Antônio Marques lá de Souza, sou viciado em genealogia e vou buscar essa informação. Meus primos, primas que aqui estão, meus filhos, noras e filhas, minha mulher, todos que aqui estão, sabem da vida dos últimos tempos de dedicação, às vezes até inoportuna, quando preciso da minha presença e de uma conversa, eu estou debruçado nos livros antigos, procurando e garimpando informações preciosas para a nossa história. E antes de falar como começou essa nossa história sobre Antônio Matilde, eu quero também pedir aos senhores para me dirigir até a plateia e convidar para vir até a nossa frente, a nossa presença, antes de se sentarem na segunda fileira. Adolfo, por favor. Não quer que eu faça pergunta ministro. O senhor pai ministro, vem até aqui, por favor. Maria também. Vamos até a frente. Eu quero apresentar a vocês duas netas de Antônio Matilde e um bisneto de Antônio Matilde com seu pai, que vieram do Piauí especialmente para participar do nosso projeto. Adolfo foi o grande elo, o maior elo de ligação da nossa história. Foi um dos maiores colaboradores para a construção dos livros que estamos lançando. A sua mãe, filha de Adolfo, que era um dos filhos de Antônio Matilde, quase ninguém sabe dessa história, acompanhado naturalmente pelo seu esposo Benício, formado em Campina Grande. Maria, tia de Adolfo, também filha de Adolfo e neta de Antônio Matilde, estão aqui como uma demonstração clara, inequívoca, do nosso esforço na busca das informações concretas, reais e verdadeiras para apresentarem a todos os senhores e senhoras que aqui estão. Peço a vocês E tudo começou assim. Eu perguntei a Bismarck onde danado ele tinha encontrado a informação que Antônio Matilde tinha vindo para Catolé. E Antônio Matilde, falecido em abril de 1927, sepultado no cemitério de Catolé do Rocha, com o nome de Antônio José Ferreira, o nome próprio, morador do sítio Santana, casado com Maria Isaltina da Silva, do Espírito Santo. Maria Isaltina do Espírito Santo. Era uma demonstração, uma prova inequívoca de que finalmente nós havíamos, de fontes primárias, encontrado a permanência de Antônio Matilde, Antônio
Ambrósio, aqui no município de Catolé. Mas precisava de nós. As minhas ligações, as comunicações com o Bismarck não cessavam. Ele quase não tinha mais tempo de trabalhar. Tornou-se um frenesi de curiosidade, de busca, até que um dia, nada por acaso, eu repito, o meu primo Danilo Maia me perguntou se eu tinha interesse em conversar com o bisneto de Antônio Matilde. Olha, era o que estava faltando para fechar a corrente de informações. Imediatamente eu me comuniquei com Adolfo através do Zap, e daí para cá não paramos mais de conversar. E Adolfo me informou, entre tantas outras curiosidades importantíssimas, que Antônio Matilde, aqui chamado Antônio Ambrósio, nasceram vários filhos quando aqui morava. E se nasceram os filhos, tinha que haver os batismos. E fomos, eu e Rodolfo, com a autorização do Frei Roberto, a quem publicamente agradeço, em busca do livro de batismo da igreja de Catolé, de final de 21 até 27, quando ele morreu. Porque já sabíamos que o próprio Sebastião, na sua narrativa, dizia que ele aqui tinha chegado no final de 21. Na leitura paleográfica, não tão difícil, porque na década de 20 já se escrevia muito bem, a caligrafia já era relativamente caprichada. Encontramos o batismo de 3 filhas de Antônio José Ferreira com Maria Isalpina do Espírito Santo. 3 filhas. Não encontramos os homens, por motivos evidentes. Um filho homem, quando nascia, chamava mais a atenção do que as mulheres. Naquela época era assim. Mas que outros filhos? Antônio, Adolfo, quem mais Antônio? E Manuel. Das 3 filhas, a primeira foi Maria, nascida em 22. A segunda foi Antônia, outra Maria, que se chamava Maria das Dores. E a terceira foi Antônia. Nesses batismos há informações importantíssimas, porque foi padrinho de Maria Vitor Almeida, que era irmão de Zé Inocêncio na terra onde morava Antônio Ambrósio. Há outro fato importantíssimo, histórico, porque foi padrinho de Antônia Pio Suassuna. Vejam a ligação, o episódio que nós contamos hoje de manhã. Pio Suassuna e a viúva de Antônio Saldanha. Era o nome dela? Leodor Dantas, viúva de Antônio Saldanha. Os dois foram padrinhos de Antônio. Isso mostra a forte ligação de amizade íntima e confiança absoluta de Antônio Ambrósio, não apenas dos proprietários da Santana, mas também e principalmente com o Cristo. Até que, logo depois que ele chegou, em fevereiro, chega a Santana. São várias Santanas. Santana é uma propriedade imensa, enorme, conhecida desde a época da colonização, que originalmente pertencia, depois da Santa Maria, à família Almeida, tradicional família, hoje município de Altos Cavalos. Mas que uma parte foi vendida a Antônio Saldanha, que tinha uma questão de briga ferrenha com o seu primo, Quinta Saldanha,
conversei com ele de manhã. E na vinda desse grupo para Cantoninho e Saldanha, o grupo, que era composto por 44 membros, se dividiu. Uma parte foi direto para Maniçoba e outra parte, sob o comando já de Figueiredo, à boca da noite, chega na casa de José do Seio. E os detalhes da chegada, o comportamento dos cangaceiros e o tratamento. O grupo, que era composto por 44 membros, se dividiu. Uma parte foi direto para Maniçoba e outra parte, sob o comando já de Figueiredo, à boca da noite, chega na casa de José do Seio. E os detalhes da chegada, o comportamento dos cangaceiros e o tratamento que deram aos familiares, as pessoas da casa, está tudo contado nos livros que estamos publicando e lançando hoje para vocês. O que tem a ver o ataque de Dom Riacho com Antônio Ambrosio? Tudo! Porque antes de irem fazer o ataque, eles foram visitar Antônio Ambrosio. E é um relato de uma testemunha que foi guiando um grupo de cangaceiros até a casa de Antônio Ambrosio, que é situado no cercado chamado Manga do Prado, distante da casa da fazenda, na qual essa testemunha diz que Antônio fez um pedido aos irmãos Ferreira que não atacassem a vila de Catolé e não atacassem fazendas da família Maia. Os Maias aos quais ele se referiu eram os Maias de Vasconcelos e que ele tinha recebido Guarida. Porque, segundo Sebastião, o bilhete de recomendação era assinado pelo doutor João Agripino. Ele até se espantou. Mas o doutor João Agripino, relativamente é novo, porque o governador da Paraíba em 65, 66. Não, Sebastião. O João Agripino que é citado é o João Agripino, pai do que foi governador. E as coisas se encaixaram. Há um fato nessa história que hoje eu disse a Luiz que vou pesquisar. Qual o motivo e a razão maior que fez com que Antônio Matilde escolhesse Catolé para se refugiar? Qual a razão? Como chegou aqui? Por que chegou aqui? Estava na fronteira de Pernambuco com Alagoas, atravessou todo o estado de Pernambuco, atravessou parte do Ceará, penetrou pela Paraíba até chegar aqui nas terras do Catolé. Há indícios fortes, viu, Luiz? De que os Freire, a família Freire, que aqui morava no sítio do Agrador, bem próximo a Santana, tinha algum vínculo familiar com Antônio Matilde, e essa busca estaria no favor. O fato, para encurtar a nossa narrativa, é que ele veio morar na Santana, na Manga do Prado, chegando no final do 21 e morrendo em abril de 27, de forma discreta. A mulher, Marisa Altina, era que ia fazer a feira nas bodegas de viagem. Ele nunca aparecia. O filho que trazia, já com outra mulher chamada Luiz, passou a conviver e a viver na própria casa na fazenda, porque tinha idade parecida com o pai de Sebastião. Sempre viveu de forma discretíssima, pacífica, ordeira, como um cidadão digno, honrado, um homem de bem. E foi sepultado, trazido para ser sepultado em Catolé, de forma
já eram feitos em cartórios e o óbito dele foi feito na igreja da paróquia aqui de Catolé do Costa. Naturalmente, há uma forte razão para esse documento ter sido na igreja e não no cartório. Aqui está a história de um dos maiores cangaceiros do Nordeste, que vivia como um homem de bem, que porque foi agredido de forma violenta, retornava à vida do cangaço. Foi ele que introduziu os irmãos Ferreira, Antônio, Virgulino e Levino na luta dura, incansável do cangaço no sertão do Nordeste. Foi ele que ensinou os Ferreira a lutarem. O senhor Pereira dizia que Virgulino já tinha nascido sabendo de tudo. Qual nada, Virgulino aprendeu foi com tudo. As espertezas, as estratégias e a forma de guerrilha que ele vencia as violências quando os pais eram perseguidos. Faz parte da nossa história. E foi por causa de Antônio Matilde, o Antônio Ambrósio, que aqui chegou como resultado de um árduo trabalho de pesquisa e graças à colaboração, à ajuda, o apoio, as informações de todas as pessoas às quais eu me referi, que eu quero agradecer publicamente. Este livro não foi feito por mim, foi feito por vocês. Obrigado a todos. Há um detalhe que precisa a participação de Rodolfo, que foi uma lacuna, foi um espaço aberto hoje na minha palestra em Rio Rialto. Eu cheguei tarde, do grupo que atacou 2 gatos, o cangaceiro criança, João de Souza Ferraz, conhecido como João Dedé. Ele e o irmão, Valesa, José Dedé, ou José de Souza Ferraz. Em outubro de 1922, houve uma batalha na qual morreu José de Souza Ferraz, o Valesa, em São José do Belmonte. Foi a morte do Coronel Gonzaga. A morte do Coronel Luiz Gonzaga. A partir daí, não há mais registro de participação de criança em enfrentamentos ou em batalhas travadas a partir da morte do irmão. E a informação interessante que eu quero dizer é que está no nosso livro uma cópia de um batismo que foi encontrado no livro da igreja de Catolé, do batismo de um menino em dezembro de 1922. Não diz o nome do pai do menino, o padre fez questão de deixar em branco, colocou um X, diz o nome da mãe apenas, mas o padrinho se chamava João de Souza Ferraz, sendo o padrinho de uma criança batizada na capela da Fazenda Santana. Será o criança? Há outro fato interessante. Eu tenho cópia do segundo casamento de Maria Isaltina, naturalmente depois que ficou viúva de Antônio Matilde. Um documento que registra que Maria Isaltina casou com Manuel de Souza Ferraz. Na historiografia do cangaço, Manuel de Souza Ferraz era o pai de João de Souza Ferraz.
Terá sido ele ou outro filho dele que se chamava Manuel? Olha aí, Luiz. Coincidências. São informações que serão. Luiz, essa informação até agora a gente está intrigado com ela. Porque está provado, tem prova definitiva que criança esteve aqui. João Dedé. E ele era filho e pai dele de Manuel de Souza Ferraz. E essa coincidência de nome poderia ser um irmão de criança, o Manuel de Souza Ferraz, filho, ou o próprio pai, que talvez fosse mais comum pela idade. Já que ele não casou com uma pessoa bem mais idosa. Então a gente ainda está com essa pulga, como se diz, atrás da orelha. Essa lacuna está. Não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Essa minha fala é 1 minuto. Só para parabenizar, Zezinho, você, Rodolfo, Bismar, meu amigo, José Soares, do Dedé, tem um empenho interessantíssimo. Eu conversando com o Clênio, quando o bisneto teve uma trilha levantou. Minha avó, a avó de todos nós, sempre tem aquele sentimento de preconceito, porque foram criadas naquela época uma civilização totalmente diferente da nossa. E vovó Beta, minha avó, que ela era a proprietária dos 5 jagunços, a gente sempre perguntava, vovó Beta, mas por que jagunço? Como é que era esse jagunço? Ela dizia desse jeito, né? Era jagunço, mas não era negro não. Elas como eram voz, era galego, era um jagunço galego, parecendo um alemão. Ela não sabia o nome, porque quando ela nasceu já foi 22, que é justamente quando o pai Coutinho pegou aquela casa do jagunço. O pai Coutinho é meu bisavô, tem Coutinho Ferraz e Nogueira. Quando casava uma filha, ele tinha uma casa abandonada, enquanto não fazia a outra casa, lá morar no jagunço, ela colocou minha avó e meu avô, ele colocou minha avó e meu avô para morar no jagunço. Depois ele reformou, fez uma casa melhor estruturada para ela ficar morando. E a casa do jagunço ficou para um morador da fazenda. Ficou em segundo plano. E ela dizia, olha, mas não é negro não, o jagunço era galego. E era bem altão. Quando eu vi a dor, bisneto, de Antônio Matilde, que ela sempre falava, disse, ele era branco, e era quase ruivo. Inclusive tem um apelido, bigode de arame, que ele disse que era tão galego, ele tinha um bigode de carne espichada. E não resta dúvida, Serra Talhada teve um padre chamado Manuel de Souza Ferraz, que era primo do Manuel de Souza Ferraz, nosso, que a gente descende, que é o avô do Manuel Neto. Tinha 2 Manuel de Souza Ferraz, um foi avô do Manuel Neto e o outro era pai. 2 Manuel de Souza Ferraz. Manuel Neto e Manuel Flor são filhos de Manuel de Souza Ferraz da Ema, e o Manuel de Souza Ferraz de Saco dos Bois, que é Canaã, era o avô de José de Souza Ferraz e João de Souza Ferraz, que tinha um filho homônimo. Era um padre mais filho, né? Tinha um filho homônimo. Manuel com U. Manuel de Souza Ferraz. E crianças e balizas são netos desse padre com um filho homônimo, que é o nome do pai, Manuel de Souza Ferraz. Então não resta dúvida, eu estava conversando com o Clênio. Antônio Matilde, quando saiu, quando ele viu a morte de Baliza foi a traição. Eles subiram numa escada e Antônio Ferreira, outras versões dizem que foi ele, mas foi Antônio Ferreira. Isso, sabe-se, por a versão de Cajueiro, nasceu ele. Antônio Amauri entrevistou Cajueiro disse: quem matou Baliza não foi a força volante, vamos tirar a traição quando ele estava subindo a escada. Valdir não veio substituir ele na palestra, que ele ia falar justamente isso. Então, Baliza, quando foi montar a traição, Antônio Matilde, juntamente com criança, saíram no plano, porque se não sai, morreria. Não na circunstância de você chegar e matar, mas com estratégia que Lampião Arquimedes sempre usou. Ele, quando tinha um desafeto, ele observava que no plano poderia ter um cara mais à frente,
ele colocava na linha de frente do cara, para o cara morrer e dizer, eu apoio no combate. Ele fez isso com todos. Baliza, ele ia fazer com cajueiro, ele meia-noite, o próprio Benedito Pelé, o próprio Luiz do Triângulo. Se não sai do bando, ele ia matar, porque ele permaneceu em Senhor Pereira. E por que ele talvez mataria Antônio Matilde? Porque quando Antônio Matilde veio para Paraíba, ele deixou 2 filhas. A prima Carnal, o Lampião, era mesmo de irmã. E eu ainda conheci uma delas, Zefa Dulce, que ele também conheceu. Tem uma pousada em Serra Parada. Se chama Zefa Dulce, porque o nome da mãe dela era Dulce Ferreira. E não era Dulce, o nome dela era Amélia Ferreira Lima. Chama Dulce. Ela tem uma pousada em Serra Parada, Zefa Dulce. Você está cidade. E a família é totalmente. Não fala. Quando fala assim, Antônio Matheus, não sei nem quem é. Nunca ouvi falar. A família apagou o nome de Antônio Matheus. A família Ferreira apagou o nome de Matheus da história. A única versão que diz é essa do Padre Frederico Maciel. Inclusive essa foto dessa casa, consta no livro dele, a certa fica a casa da minha avó, mãe Calou. No terreiro está no Campo da Ema. Chama Campo da Ema porque a Zema é um campo limpo, a Zema da carreira. Aí diz, onde a Zema corre? Um campo que tem a Zema comendo. Aí é o Campo da Ema. E dá 6 anos para ser. Então essa é a minha mensagem de hoje. Agradecer essa lacuna, um livro totalmente inédito, Ivanildo. É um livro 100% inédito, informações inéditas, informações excelentes, para fechar essa lacuna sobre o Antônio Matilde, inclusive Serra Talhada. Confesso a vocês, está de parabéns, coisas que eu não sabia, estou sabendo agora através do Zé, através do e através do Best Bismarck sobre o Antônio Matilde. Então preencher essa lacuna que minha avó tanto falava, só olha no galegão, tem algo não, branco. Era jacuzzi, mas ele não era negro não. A pejorativamente ela falava isso. Não dá para entender naquele tempo, ou seja, jacuzzi era um descendente de escravo, ele não era. Porque ele foi comissário de polícia e escritor de patrão. Então essa reclamação é justamente isso, o aspecto galego, altão, esguio e branco, dando uma aparência puxando para ruivo. É tanto que citam que ele era ruivo, né? Exato, Freire da Silva. A Melânia, que o senhor falou, filha de Cassimira Nóbrega, que ela foi rapada por Zé de Souza, é Melânia Freire da Silva, o nome dela. Então essa esposa de Cassimira Nóbrega, a filha, casada com um homem. Ela foi rapada por José Souza, mas não teve, ela casou. Como é o nome do homem? Joaquim Cariri. Ele nunca soube o nome verdadeiro dele. Todo mundo diz, não, esse Melânia casou com Joaquim Cariri. Aí não sabe onde ele era, ele veio. Você vai estar com Cariri cearense, com Cariri paraibano. E Joaquim Cariri e Melânia são os pais do Sargento Fernandes, assim toda aquela geração que você já conhece. Então, devagar, essa lacuna já está preenchida, devagar, mas não estamos quebra-cabeça, e eu só quero agradecer e dizer que vocês têm um embigo em Serra Talhada, são Serra Talhadenses, Antônio Matilde. Será um prazer sempre visitar Serra Talhada, as portas estão abertas. A fazenda mesmo fica a 6 km de Nazaré. Antônio Matilde, ele estava do lado. Nazaré estava com uma Lampião, morou próximo ao Nazaré do Pico e foi aliado e amigo de infância da família Nogueira. E por consequência de briga de vizinho, acabou se tornando inimigo. Mas sintam-se em casa, se é a parada de porta aberta. Carneiro e Almeida. Saia com o céu, para bem perto de vocês e saber do que fazer com a oração. É um negócio interessante. Eu vou estar voltando à história. Em 1975, eu saí do exército, fui criado pelo plano no hospital,
assim, eu não vi, fizesse que ele lutar com a fronteira, eu não vi. Aí o pai disse, se você recebeu alguma coisa, isso não é. Disse, pega isso aqui. Onde vai essa água? Segura. Aí disse, pai, essa arma foi de Antônio Ambrosio. Ele voou ao meu avô, como diz ao pai dele passou para mim e eu estou passando para você. Eu venho marcando essa arma, assim, e estou procurando detalhes. Agora o papai falava mais do Luiz, porque o Luiz, quando chegou lá, aí no Rio da Escola, se mudou para casa do meu avô. E papai ficou com o irmão. Né? Assim, dois irmãos juntos. E chegou um dia que uma reunião lá, conversando com o Ambrosio, ninguém falava daquela vida. Aí ele dizia, olha, Luiz vai ficar lá em casa. Ele disse, filho, a gente chamou disso, Luiz, você vai ficar com o moço Zezinho, só vai sair de lá quando completar 18 anos. E eu sempre ficou, ele fazia a vida do lugar com o papai, o Luiz. Quando ele completou 18 anos, ele disse que queria ir lá para a terra dele. E o meu avô, o papai, não quis acompanhar. Separação, daquela pessoa que estava. E ele foi, papai, Zé Barreto, foram deixar o Luiz lá no corpo, ele pegar o ouro, um bicho, sei lá, para ir para a Serra Talhada. E depois Zezinho pesquisando, ele casou com a filha mais nova, a irmã mais nova de Nicolino, que era mais. Então era isso, eu sei que sempre procurei ver alguma coisa a mais. E na minha família, Zezinho se tornou esse assunto exaustivamente, ligava para mim, Bismarck também ligava, fizemos, e nós fizemos uma reunião de uma pessoa, eu e minha irmã e Zezinho, e havia controvérsia. Eu podia às vezes dizer uma coisa e ter contradição. Então sempre é assunto que deve ser estudado. Mas na realidade, eu chego lá, um pouquinho, assim, a mulher Maria e o Luiz, pediu uma casa para achar. Se ele estava doente, ele chegou por cima, papai dizia, ele chegou por cima. Mas meu avô tratava com tuberculose. E naquelas casas, ele não estava com tuberculose, ele vinha do prédio. E quando sai diz, olha, moço Zezinho, botou uma pessoa ali, ninguém ia perto, porque ela tinha tuberculose. Eu não sei se ele estava doente ou não estava mais, que ele ficou ali afastado e ficou nesse novamente. Então é um bom prazer estar com vocês. Vamos ver essa imagem. Eu tenho dois filhos, um é médico, o outro é filósofo. Já mostrou que se mostra muito interessado, mas vamos ver a gente continuar conversando. Isso aqui eu acho muito forte. Se você pegar uma moeda de R$1, obra do Antônio Maltese. Então sejam bem-vindos, nós vamos conversar e eu quero agradecer tudo isso a Zezinho. Se não fosse isso, a primeira vez que eu liguei para ele, e ele, aí ele disse, mas eu estou todo arrepiado. Quando ele chamou vocês aqui, os cabelos todo arrepiado também. Então tenho muito a agradecer, ele tem a maneira assim de conversar e explicar. Hoje eu estava assistindo a palestra dele, ele vendo aquele espelho, as pratas esparramadas pelo chão, e para mim eu estava vendo aquilo ali. Então, obrigado ao
cara, ele tem que contar, todos nós. Eu vou dizer não, vocês todos estão de parabéns. Antes de encerrar, eu quero dizer, e não sei se por coincidência ou não, quando eu ouço a voz de Adolfo, é como se tivesse ouvido o próprio Antônio Matheus. Por isso eu peço a Adolfo que venha encerrar o nosso encontro em nome da família e dizendo do sentimento de tomar conhecimento e saber da história do Senhor. Eu quero dizer, e não sei se por coincidência ou não, quando eu ouço a voz de Adolfo, é como se tivesse ouvido o próprio Antônio Matheus. Por isso eu peço a Adolfo que venha encerrar o nosso encontro em nome da família e dizendo do sentimento de tomar conhecimento e saber da história do Senhor dos Amores. Por favor. Olha, é muita emoção estar aqui. Eu estou me tremendo aqui depois dessa palestra. É muita felicidade encontrar o Sebastião, aqui com a minha família, quebrando aqui um estigma que o meu avô impôs nessa cidade, na Praia do Rocha, porque tinha, apesar de dizer que era daqui, mas ele não queria que ninguém fosse para cá. Dizia que, você vai para lá, você vai morrer, vão lhe matar lá. Então ele escondeu tudo, também escondeu sobre o pai dele. As irmãs ainda citavam uma coisa ou outra, mas ele sempre cortava, não gostava de jeito nenhum de falar. Então isso aí é um resgate da memória, tanto do cangaço, do Nordeste, e da minha família que se confunde com essa história, que se misturou sem pretensão nenhuma minha. Comecei a pesquisar genealogia, depois Danilo me encontrou. Aí tudo isso aconteceu, culminou nesse aqui que nós estamos hoje. Isso aí eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz mesmo, realmente muito feliz. Como presidente da comissão, me permite